Honorato Grilo, professor. Como é que adquiriu o Viewmaster? Foi o FER, na altura dos anos 68, 69, 70, à volta dessa altura, que era no ensino primário, que agora o ensino básico. A máquina em si, com 2 ou 3 conjuntos de imagens, que são slides, e depois, ao longo do tempo, iam-se comprando outros slides para podermos ver que naquela altura eram um espetáculo, porque tinham imagens muito, muito boas. Que memórias guarda desse brinquedo? É uma fase de infância, em que, na altura em que apareceu, era uma novidade e era uma forma de vermos, de estarmos com os amigos e de partilharmos algumas coisas. E porquê é que os conservou? Porque ficaram, não se estragaram, e depois guardou-se e agora, com o tempo, fomos ao rever as coisas, lá estavam. Sobre os livros da carochinha. Os livros da Carochinha é uma coleção, tem imensos livros, em que à volta de uns 40, penso eu, 42, em que tem as várias histórias. Como não havia televisão, ou a televisão que existia estava no início, não havia vídeos, era uma forma de leitura, e passámos o tempo e conhecemos as histórias que já vêm de há muito tempo e que se mantém. Lembra-se que idade tinha ou de que época são? A altura também era do segundo ano da escola primária, penso que 66, 67, 67, 68, à volta disso, quando foram oferecidos. Eram vestidos por quem? Pela família? Isto é uma coleção, pela minha mãe, pelo meu pai, em princípio, penso que foram adquiridos assim. Normalmente são prendas ou de Natal, ou de anos, normalmente eram assim. Porquê é que os conservou, os livros? Pela mesma razão do outro, portanto, os livros vão-se lendo, guardam-se, não se estão sempre a ler e ficaram, pronto. E vamos guardando as coisas e ficaram assim. E penso que ainda estão em muito bom estado. O giradiscos. De que época era o giradiscos? O giradiscos já é uma fase posterior, penso que já foi no segundo, terceiro ano do liceu, que é agora sexto, sétimo ano, oitavo ano. E como é um giradisco portátil, podia-se pôr pilhas, dava para ouvir em qualquer lado, dava para ouvir os discos em qualquer, lavava-se, tinha essas pilhas e ouvia-se com Que idade os tinha amigos. nessa altura? 13, 14 anos. E quem é que lhe deu o giradiscos? O giradisco foi oferta do meu pai. E que memórias guarda? Fez festas? Sim, eram festas, piqueniques, levava-se os giradiscos e punha-se os giradiscos. Era uma forma de ocupar o tempo e de estarmos bem. E tinha muitos discos? Eram LPs ou singles? Havia os LPs e os singles, havia as duas coisas. Naquela altura não é que existissem muitos, mas portanto, tinham os dois. Porquê é que conservou os giradiscos? Pela mesma razão, as coisas vão sendo usando, até gostava de ver se sei que ainda estava a funcionar em condições. Mas lembro de mudar algumas agulhas para poder ouvir os discos. E lembra-se se houve alguma alteração antes e depois do 25 de Abril em relação a este tipo de objetos? Antes do 25 de Abril, e
ainda continua, nos primeiros anos, com as tecnologias não evoluíram muito, as coisas existiam. Depois foram aparecendo a pouco e pouco, as coisas. Eu lembro depois, mais tarde, começaram a aparecer uns portáteis com fones, também a pilhas, que se iam adquirindo. Ok, obrigada. Obrigado, nada.